Antes de começar a nossa aula, eu desejo fazer com vocês um feedback da tarefa que vocês tivessem hoje. Muitos de vocês já enviaram a tarefa para mim, mas agora nós vamos falar um pouquinho dos casos que foram apresentados. O caso número 1, primeiro apresenta uma população que ela é finita. Apresenta que uma população de 1.540 estudantes deseja a pesquisa ter um 80% de sucesso. Isso quer dizer que um 20% de fracasso e o erro estimado é de 5%. Como eu falei hoje e amanhã, eu deixei para que cada um de vocês, como pesquisador, possa escolher qual é seu nível de confiança. Eu escolhi um 95% de nível de confiança e eu preenchi, eu completei a fórmula com os dados. Eu não coloquei o resultado porque poderiam ser diferentes de acordo ao nível de confiança que cada um de vocês eligiu. Mas esse é o caminho. Reemplaçar os dados que você tem da população, neste caso, que você conhece, o porcentagem de sucesso e o porcentagem de fracasso, ademais do erro, que ele já ficou admissível. Todos estes dados, quando vocês têm que fazer suas amostragens, vocês têm que decidir. Ninguém vai decidir para você. Pode que o seu orientador dê uma sugestão para você, mas você é quem vai decidir qual é seu nível de confiança, qual é sua probabilidade de sucesso, sua probabilidade de êxito e seu erro admissível. No outro caso, que também apresenta que será feita uma pesquisa sobre o rendimento dos estudantes de 4 universidades públicas, que tem uma população total de 21.200 estudantes. Isso é a população total. Também apresenta que a probabilidade de sucesso neste caso irá ser de 40%. E o erro estimado será de 5%. Neste caso, para variar, eu apresento um nível de confiança de 90%. É por isso que você aí pode olhar que tem uma mudança no coeficiente da C ao quadrado. São dois casos onde vocês têm uma população que é finita. Você tem um número de pessoas que formarão parte da sua pesquisa. Depois, nos outros dois casos, você tem a outra proposta. No caso número 3, você deseja pesquisar a influência do uso das ferramentas digitais numa instituição, mas você não conhece qual é o número de estudantes, mas você deseja ter uma porcentagem de sucesso de 60%, um fracasso de 40% e o erro é de 8%. Também foi uma decisão, uma escolha do pesquisador, um nível de confiança de 95%. Você só tem que substituir os dados na equação e você tem um número de pessoas da sua amostra. No item onde você vai pesquisar a influência das metodologias ativas na aprendizagem de língua estrangeira e você deseja ter uma porcentagem de sucesso de 50%, de fracasso de 50%, metade, metade, e um erro estimado dos 5%. Também o pesquisador escolheu um nível de confiança
de 95 e depois você vai fazer reemplaçar exatamente qual é o número de pessoas que tem que ficar na sua amostra. Esses são os exemplos de como vocês podem fazer as amostragens numa abordagem que seja quantitativa. Isso foi um trabalho. Agora, gente, que vocês já conhecem tipos de pesquisa, conhecem também como fazer uma amostragem, nós vamos falar da coleta e os análises dos dados numa abordagem que é quantitativa. Lembre, quantitativo e automaticamente você tem que ter na sua cabeça estadística, porque é uma característica desta abordagem. Então, nós estamos na abordagem quantitativa. Quando é que eu vou coletar meus dados? Eu vou ter dois momentos para fazer coleta de dados. Um primeiro momento, que é a prova piloto, que nós já falamos hoje e amanhã, que é quando você vai fazer a validação do construto dos seus instrumentos, você vai provar se seus questionários, suas escalas estão ótimas para fazer depois a coleta final. Esse é o primeiro momento. Os dados que são coletados na prova piloto não têm que ser apresentados no capítulo de resultados. Isso tem que ficar claro. A prova piloto é para deixar o instrumento de coleta de dados o melhor que ele pode ser. Os resultados não têm que ser utilizados. Você, depois que tenha seu instrumento ótimo, tudo trabalhado, aí vai fazer a coleta de dados com as pessoas de acordo ao número do seu amostragem. Isso é a segunda parte, que é a coleta de dados. Como você vai construir um instrumento para coletar dados? Primeiro, as variáveis. Se você não tem claro quais são suas variáveis, que você tem que falar com o orientador e de acordo com o que você pesquisa na bibliografia, seu instrumento não vai ficar ótimo. Primeiro, você tem que conhecer as variáveis. Depois tem que escolher o instrumento. Poderia ser escala, poderia ser questionário. E depois tem que definir o nível de medição. Um instrumento pode ter mais de um nível de medição. Agora nós vamos conhecer os níveis. Na abordagem que ele é quantitativa, nós podemos ter 3 níveis de medição. O nível que é nominal, o nível que é ordinal e o nível que é atitudinal. Quando nós vamos ter uma pergunta que seja do nível nominal, quando eu posso apresentar na minha pergunta uma variável que pode ter 2 ou mais respostas em ordem pré-estabelecida. Poderia ser um exemplo, a variável do sexo, masculino ou feminino. Não tem hierarquia. Então, mesmo se eu pesquisando se a pessoa que está falando com você é mulher ou é varão. Isso é um nível de medição nominal.
Depois, nós podemos ter um nível de medição que ele ordena. O nível que ele é ordinal, uma pergunta que seja ordinal, é quando você tem uma hierarquia. Não é o mesmo uma resposta que outra. Poderia ser: qual é o nível educativo onde você trabalha? É fundamental, é básico, é médio, é a universidade? Ou poderia ser: qual é o máximo nível de estudo que você tem? É a licenciatura, é o mestrado, é o doutorado, é o pós-doc. Isso é um nível de medição que ele é ordinal. Desculpa. E depois nós podemos ter um nível de medição que nós vamos relacionar muito com o instrumento que é a escala. O nível de medição altitudinal de atitude, ele busca que a pessoa que é pesquisada responda e apresente qual é seu ponto de vista sobre uma realidade que poderia ser favorável ou desfavorável ao tema que eu estou pesquisando. Esse é o nível de medição altitude. Se nós vamos trabalhar com uma medição que seja altitudinal, nós vamos trabalhar muito com um instrumento, com uma ferramenta de coleta de dados que é chamada escala. E nós vamos falar dela agora. Uma escala, nós podemos ter muitas propostas de escala. São muitos os pedagogos, psicólogos, psicopedagogos que fizeram escalas, podem ser utilizadas nas pesquisas. Dois das mais utilizadas são a escala de Likert e a escala de Goodman. A escala, o que fez a escala é apresentar uma proposta, uma pergunta e dar para as pessoas diferentes opções numéricas que elas podem escolher. Isso é uma escala. Que é o que vai medir uma escala? Pode medir a atitude. O que mais é medida pela escala é a atitude, mas também pode medir opinião e pode medir percepção da realidade. Essas são as finalidades das escalas. Agora nós vamos conhecer quais são as escalas mais utilizadas nas pesquisas educativas. Como você pode construir uma escala? Eu escrevi aqui uns exemplos para ir falando, dicas que vocês têm que considerar quando você vai propor uma escala. Uma escala, primeiro, não tem que ter só 2 níveis. A escala tem que ter mínimo 3 níveis. Se você tem como você achou a classe da professora Maria Lídia? Bom ou ruim? Essa é uma escala que não está bem escrita. Isso é uma pergunta de ordem nominal. Não é uma escala. Numa escala, você tem que dar mais opções às pessoas. Você pode ter uma escala de 3 níveis, que poderia ser: como foi a aula? Foi ruim? Foi bom ou foi ótimo? Mas 3 ainda são poucas opções. Você pode dar 4 níveis. Poderia ser ruim, regular 4 horas, por quê? Mas você também pode ter 5, desculpe o erro, quando
escrevi 5 níveis que poderia ser muito bom, ótimo. Esse é um nível que tem 5, ou seja, uma escala que tem 5 níveis. E algumas pessoas acham que é melhor, tem 5 níveis, mas eu vou dar uma dica para você, como pesquisadora e como na minha experiência. Se você tem 5 níveis, que é o que faz a maioria das pessoas? Selecionam o nível que é o valor que fica no meio. Neste caso, o valor 3, o valor que é bom, para evitar que as pessoas automaticamente selecionem isso é que Falhou. Tá falhando. pesquisas na... Sim. Então, podia repetir, por favor? Sim, eu estou falando agora que é importante que o nível, quando você vai selecionar um nível, escolha ou poderia escolher o que tem 4 níveis. Porque se você escolhe o que tem 5, que também pode escolher, a maioria das pessoas e o valor 3, valor segundo. Porque é uma tendência natural das pessoas selecionar esse valor. Mas você pode escolher relação. Use uma pesquisa, use uma escala com um nível maior. Como está o áudio agora? Oi? Oi, Você consegue me ouvir melhor agora? Falhando um pouquinho. Tá escutando? Tá falhando. Tá falhando a aula. Oi, conseguiu entender? Professora, Não. eu entrei atrasada aqui, acho que é meu computador que já está travando toda hora. Mas deixa eu te perguntar, você já falou sobre esses trabalhos da parte da manhã? Não, ainda não, Welma. Fique Nós temos tranquila, até ainda que hora para te não. entregar? Qual? Esse que nós Qual fizemos de manhã, trabalho, que são Welma? os estudos de caso que você passou hoje pela manhã. Ah, você tem até a noite para fazer sua entrega, Welma. Ave Maria, que trem difícil, professora. Misericórdia. É a última vai ser disciplina, qualitativa. Welma. Se algum orientador falar vai ser quantitativa, não vou brigar. Depois escolher o tempo. Não seja assim. Feliz, sim? Professora, só falhou um pouco a aula, né? Só falhou um pouco a aula. Se a senhora puder voltar às questões dos níveis, acho que os 5 níveis, 4 níveis, parou assim, aí travou o que a senhora falou. Sim. Entendeu? Sim, tá bom. Agora nós estamos falando das escalas. As escalas que são para medir atitude, opinião, percepção, pode ter vários níveis.
a partir de 3. 2 níveis não é uma escala. A partir de 3. Se você tem 3 opções na sua escala, são ainda poucas opções para a sua escala. Se você tem 4 níveis, eu, pessoalmente, acho que a escala melhor é uma ótima escala. Mas você também pode ter uma escala de 5 níveis. Por que é que eu não recomendo a escala de 5 níveis? Porque as pessoas que vão responder suas escalas têm uma tendência a escolher o valor do meio, que é o valor bom. Porque eu tenho 5, eu vou para o médio. Mas se você tem 4, a pessoa tem que pensar e decidir qual é a sua resposta. Isso são os níveis das escalas que vocês podem ter. Nós vamos conhecer agora um por um cada um desses escalas. Professora, tá falhando o seu áudio, não dá para entender. Talvez se desligar a câmera. Nós poderíamos ter uma de utilização. Gente, talvez se nós desligássemos a nossa câmera, o peso na rede ficaria menor, né? Concordo com o Cláudio. Principalmente ela. E aí ficaria mais leve para a professora. E a conexão dela também, se ela desligar, melhora muito. Correto, Fraga. Professora? Pessoal, boa tarde. É só para testar meu fone, estão me ouvindo? Beleza. Garinaldo, seu som está ótimo. Tá bom, obrigada. Professora Lídia. Oi, Francisco. Agora eu voltei. Boa tarde, professora. Boa tarde. Surgiu aqui uma sugestão de nós mantermos a nossa câmera desligada para facilitar a conexão com a senhora. Está tudo bem para a senhora? Pode ser. Fica bom. E aí facilita também a projeção dos slides também. Obrigada. Muito bom. Iniciamos. Um tipo de escala que nós podemos ter é uma escala para medir o nível de satisfação. Poderia ser de um aluno, de um professor, de um pai. Eu deixei aqui um exemplo. Como você qualifica as aulas remotas? E a pessoa pode qualificar como muito ruim, ruim, normal, bom ou muito bom. Sobre quê? Sobre o tempo de duração das aulas remotas e sobre a metodologia utilizada nas aulas remotas.
Esta é uma escala para medir o nível de satisfação. É uma ferramenta de coleta de dados que vocês podem utilizar na abordagem quantitativa. Outra escala poderia ser para medir o grau de importância de uma realidade. Poderia ser como você qualifica o uso das ferramentas tecnológicas nas aulas. E a pessoa que está sendo pesquisada poderia ser: eu qualifico extremadamente não importante, ou pouco importante, ou neutro, ou importante, ou muito importante. É sobre o nível de importância que tem as aulas. É outro tipo de escala que eu posso utilizar. As escalas podem se combinar sem nenhum problema algum. Outro tipo de escala poderia ser a frequência da ocorrência de um jeito ou de uma realidade. Qual é a frequência de ocorrência do uso do lúdico nas aulas? Pode ser muito frequente, neutro, pouco frequente e muito frequente. É outra escala que também poderia ser utilizada. Outra poderia ser para olhar o grau de dificuldade, também com o uso do lúdico, e as opções poderiam ser extremadamente difícil, muito difícil, moderado, fácil ou muito fácil. Que conhecer o grau de dificuldade de uma realidade. São exemplos de escala que nós podemos utilizar em nossos trabalhos de pesquisa. E outro instrumento, ademais das escalas, que nós temos que utilizar se a nossa pesquisa irá ser quantitativa, é o questionário. O questionário é um conjunto de perguntas fechadas e abertas que buscam coletar dados para que eu possa responder os objetivos da minha pesquisa. Se tem que ter cuidado, para que seja um questionário, você tem que ter perguntas fechadas, onde você tem a pergunta e umas respostas que estão pré-estabelecidas. E você também pode ter umas perguntas que são abertas, que as pessoas podem responder de acordo ao que elas estão pensando. Mas não poderia ser um questionário somente com perguntas abertas, porque isso seria um roteiro, e um roteiro é um instrumento de abordagem qualitativa. Então, isso tem que ter presente. O questionário tem que ter perguntas abertas e perguntas fechadas, as que você deseja perguntar a seus pesquisandos. Quais são as características que tem que ter suas perguntas? Tem que ter clareza. Você não tem que escrever perguntas muito grandes. As pesquisas têm que ficar com perguntas curtas e bem escritas. Não escreva uma pergunta de 4 linhas. Tem que ser curta e precisa. Sua pergunta não tem que ser pessoal, não tem que incomodar a pessoa que está respondendo ao questionário. Também as perguntas não têm que induzir as respostas e a linguagem tem que adaptar as características da pessoa que vai responder ao questionário.
Se você vai fazer um questionário, sim, eu vou deixar esses slides para você. Se você vai fazer um questionário para falar com pais que vocês conhecem que alguns deles têm problemas com a leitura, você tem que escrever de um jeito que seja fácil para eles preencher o questionário que você está apresentando. Isso sempre tem que ficar presente nas suas propostas de questionários. Eu vou agora compartilhar com vocês uma parte do questionário de uma colega de vocês que apresentou o mestrado agora no janeiro. O questionário tem que ter uma primeira parte, que é a introdução. Eu tirei fora, mas tem que ter o nome do pesquisador, o nome da pesquisa. Depois tem que ter uma introdução. Por que você está fazendo este questionário? Para apresentar às pessoas a intencionalidade da sua pesquisa. E depois, já pode iniciar com as perguntas. Neste caso, na pergunta número 1, ela tem uma pergunta onde as pessoas podem responder com sim ou não. Depois tem uma pergunta que é aberta, e depois, de novo, tem uma pergunta onde ela preestabelece quais são as possíveis respostas que deve deixar a pessoa que está preenchendo o questionário. Então, você também fazer, no momento, se seu trabalho irá ser quantitativo, os questionários. Esse é só um exemplo. É por isso que é muito importante que vocês façam a prova piloto para deixar o questionário o mais compreensível possível para as pessoas que irão preencher. Mas agora nós temos que falar dos análises dos dados. Vocês já coletaram os dados? Você já tem 200 questionários preenchidos? Vocês já têm 25 escalas completas? Como vocês vão fazer os análises dos seus dados? Que é muito importante na abordagem quantitativa. Os dados, o primeiro que você tem que fazer é transferir os dados para uma planilha. Agora que nós trabalhamos muito com as ferramentas tecnológicas, você pode usar o Excel, pode usar outra planilha se você utiliza outro sistema operativo, mas a maioria das computadoras tem uma planilha que você pode utilizar. Pode fazer à mão? Pode, mas é muito trabalho. É melhor utilizar um software de apoio para poder fazer a interpretação dos dados. Essa é a primeira tarefa. E depois, de acordo a seu tipo de pesquisa, vocês têm tipos de análises estatísticos que têm que ser feitos. Eu vou falar de algo agora. Vocês não têm que ter medo das estatísticas e também não têm que ficar como chateados que só vocês têm que fazer a estatística. Você pode pedir ajuda a um colega, ou outra pessoa que conhece de estatística e pode colaborar com vocês para fazer os análises e depois você escreve as interpretações desses análises. Então, não fique angustiado que a estatística pode ser feita, a pesquisa, a estatística não é mala e é muito colaborativa. Vamos falar dos diferentes níveis de pesquisa. Se nós temos uma pesquisa que é descritiva ou que é exploratória, você tem que apresentar estatística percentual, gráficos percentuais. Também você pode fazer
as medidas que são de tendência central, que pode ser a média, o promédio, a moda, a mediana, e também a desviação padrão dos dados, que são os análises estatísticos específicos para uma pesquisa descritiva. Se sua pesquisa é correlacional, você tem que fazer ferramentas estatísticas como a correlação de Pearson, a regressão linear ou a X-quadrada, que são as provas estatísticas para uma correlação. Se você tem uma pesquisa que é explicativa, você tem que fazer uma TED-Student, ou um análise da variância, ou provas de Matt-Whitney, ou Wilcoxon, ou Kruskal-Wallis, que são provas estatísticas para estabelecer causalidade, e a finalidade da pesquisa é explicar. E se você tem uma pesquisa experimental, você tem que fazer uma análise da variância, as provas não paramétricas, que poderiam ser Kruskal, Friedman, Grotjan. Você pode fazer a X-quadrada, ou pode fazer uma análise multivariada. O que sim é muito importante é que você faça o de pesquisa. Você não pode escrever na sua metodologia que sua pesquisa é uma quantitativa correlacional e depois apresentar seus dados somente com porcentagem, com gráficos percentuais. Porque sua pesquisa vai ficar ainda não terminada. A banca vai pedir para você que finalize seu trabalho, porque tem que ter uma análise de correlação. É por isso que vocês têm que conhecer toda a realidade da pesquisa quantitativa para escolher qual será o tipo de pesquisa que você vai desejar fazer no seu trabalho final de mestrado. Todas estas provas podem ser feitas com o Excel. Você pode usar o Excel para fazer as provas e depois tem que escrever os resultados das suas provas. Pode ser um tipo de pesquisa, pode ser, depende de cada um dos pesquisadores. Um exemplo de como ficam os gráficos, se a pesquisa é descritiva, onde ela tem que apresentar os dados percentuais, são estas. Você tem qual foi a pergunta, os principais resultados, e desta maneira, deste jeito, você tem a apresentação gráfica percentual dos resultados, que é uma característica da abordagem quantitativa. Então, gente, até aqui, eu gostaria de conhecer alguma pergunta, alguma dúvida. Professora? Sim, Francisco. Eu sei que nós estamos na disciplina quantitativa, da abordagem quantitativa, mas a minha cabeça sempre faz uma relação com a abordagem qualitativa. No caso, eu vou fazer uma pesquisa de abordagem qualitativa. Eu, usando esses gráficos, eu estarei entrando no campo da quantitativa. Então, a minha pesquisa passa a ser mista, como a senhora explicou na aula passada. É assim? É assim. Se você vai ter gráficos que serão apresentados com estatística, é uma abordagem quantitativa, Francisco. Certo. Então, por ter a minha pesquisa uma margem maior de abordagem qualitativa, então, para que eu possa entender, a minha pesquisa é mista com a primazia da abordagem qualitativa. Então, a abordagem mandante é a abordagem qualitativa com o auxílio
da abordagem quantitativa, porque tem os percentuais e os gráficos. É desse jeito? Perfeito, Francisco. Você escreveu uma metodologia perfeita. Muito bom. A professora é excelente também, né? Diga-se de passagem. Outra dúvida, pergunta? Eu tenho uma pergunta. Sim, João. Assim, no caso de um questionário, quando eu formulo as perguntas, elas devem estar claras ao ponto de eu não precisar explicar, ou eu posso fazer a explicação para o ouvinte? Você não tem que fazer. Obrigada pela sua intervenção, João. Uma das características dos questionários é que você não tem que explicar para a pessoa que vai completar a entrevista nada. A entrevista, desculpe, o questionário tem que ser compreendido sozinho. Você não precisa explicá-lo. Ok, obrigado. Outra dúvida, pergunta? Agora vocês já conhecem as duas opções, a quantitativa, a qualitativa, e que também pode misturá-las. Então, é o momento que vocês trabalhem de novo. Gente, é o último trabalho do nosso encontro de janeiro. Vocês têm que ficar com energia, alegres, felizes e fazer um trabalho com seus colegas que seja o melhor para finalizar nossa disciplina com muita alegria. Então, qual é o trabalho de hoje à tarde? Vocês vão trabalhar com os mesmos equipes da qualitativa e com o mesmo tema. Que o que você vai fazer agora? Você já não vai escrever justificativa, porque a equipe já escreveu os objetivos, as perguntas, mas vocês se vão fazer uma escrita de hipóteses do trabalho, que é novo. Só vocês vão escrever o tema, hipóteses e o marco metodológico da sua proposta. Qual é seu tipo de pesquisa, qual é a população e a amostragem, quais são os instrumentos para coletar os dados e qual é a análise dos dados. Você tem que ter clareza na congruência metodológica. Isso é, sim, Welma. Professora, nós fizemos um trabalho seu sábado em que nós sobre hipóteses, né? Se eu não me engano, mandamos 2 hipóteses para você. Nós vamos usar essas mesmas? Não, você agora vão escrever hipóteses sobre o tema de pesquisa que vocês escolheram na abordagem da nossa disciplina qualitativa. Vamos fazer esses temas. Eu acho que os temas foram a disciplina escolar, a formação docente, o uso do lúdico, os temas que vocês escolheram na disciplina anterior. Esse é o tema que será utilizado agora para que vocês escrevam em equipe hipóteses e o marco metodológico para fazer a pesquisa. Esse é o trabalho de hoje à tarde. E amanhã nós vamos começar com as apresentações dos seus trabalhos. É só apresentar as hipóteses, o tipo de pesquisa, a população, como vai ser coletado os dados e como vão ser analisados os dados.
O importante que nós vamos falar amanhã é da congruência metodológica de cada uma das suas propostas. E nós vamos finalizar nossa disciplina com a ideia que todos os trabalhos irão ter congruência metodológica, que é o mais importante. Professora? Sim, Francisco. É necessário, antes de enviar ou antes de fazer os slides, enviar para a senhora esse trabalho teórico, ou já passamos direto para o slide para nos preparar para amanhã? Não é necessário que vocês enviem para mim. É só passar os slides para que amanhã nós podamos dialogar sobre as propostas da equipe. E amanhã vocês vão enviar seu trabalho escrito e sua apresentação. Não é hoje. Você hoje não tem tarefa que você tem que postar hoje. Somente a tarefa da manhã, que é a amostragem, que ainda não postou, e a tarefa da equipe vocês vão postar amanhã, recém. Oi, Welma, estou aqui. Eu e minhas perguntas, né, professora? Então, é só para confirmar, esse trabalho é em grupo? Sim, é em grupo, é a mesma equipe da qualitativa. Certo. A outra coisa que eu queria te perguntar, na questão da atividade anterior, a número 2, eu entendi de uma forma, mas percebi que meus colegas entenderam de outra. A questão número 2 a pergunta final é: quantas pesquisas devem ser aplicadas? Essa é uma resposta teórica ou também é de fazer continha? Não é, Welma, não é quantas pesquisas. Eu vou compartilhar agora. Eu acho que qual foi a dificuldade. É uma dificuldade de redação. Desculpe, é do espanhol. Não é uma dificuldade metodológica, é do espanhol. O passo 2 dizia, no espanhol, diz quantas encuestas deveriam aplicar-se. Se eu tenho que fazer uma tradução, a tradução seria quantas pessoas têm que formar parte da pesquisa número 2 da amostragem. Fica mais claro aí? Sim. Sim, deu para entender. Então, eu interpretei errado. Desculpe, pelo espanhol, como a proposta está em espanhol, pode ficar dificultoso a compreensão, mas se eu fosse traduzir, quantas pessoas têm que responder o instrumento de coleta de dados? Então, gente, muito obrigado pela sua atenção de hoje. Agora eu trabalho em equipes e amanhã nós já vamos iniciar com as apresentações de cada uma das turmas, de cada uma das equipes. Professora, desculpa. Oi, Aurelina. A minha internet Aurelina. caiu na hora que a professora estava falando do trabalho. A minha internet caiu. Na hora que a professora estava falando do trabalho. Agora o trabalho é em equipe e completar o que vocês também têm na aula, quais, de acordo ao tema que vocês escolheram na pesquisa qualitativa, a hipóteses e o marco metodológico. Só isso é o que vocês têm que completar agora. Só isso, nada mais. Não é justificativa, não é objetivo, não. Só é hipóteses e marco metodológico. Poderia ser abordagem quanti ou poderia ser abordagem quali-quanti, misto. Poderia ser um dos dois. Professora, só mais uma coisa. É que nós começamos os grupos, né?
com você, e aí teve uma outra professora que pediu para aumentar o número. No caso, no meu grupo ficaram 7 pessoas. Pode continuar esse mesmo grupo? Pode, Wendy, não há problema, pode. Aí aumentou mais 2 integrantes. Eu acredito que os outros grupos também têm aumentado. Pode. Tá bom, obrigada. Obrigada, professora. Vou tirar uma dúvida aqui. Gerou uma dúvida aqui. Sim, Celice. Só para poder finalizar essa questão desse trabalho aí. Para utilizar o trabalho da abordagem que a gente fez do último trabalho, por exemplo, peguei o meu trabalho. A abordagem do meu trabalho ela é totalmente qualitativa. Eu já tentei verificar se dá quali, quanti, por enquanto não vi essa possibilidade. Eu também sei, conforme a aula do sábado que a senhora falou, a diferença da pesquisa, metodologia com pesquisa quanti e qualitativa. Quando a gente trouxe essa parte, que a senhora trouxe essa parte da descrição aí, que foi relacionado o uso do Excel, que são algumas variâncias, que falam, foi algumas porcentagens, medidas de porcentagem, que fala média, desvio padrão, mediana e moda. Só que a abordagem do meu trabalho, ela está totalmente voltada para a qualitativa. Eu tinha uma visualização para utilizar esse tipo de análise, entendeu? Para poder fazer análise, para poder trazer a análise do meu trabalho. Só que aí eu fico com medo. Se eu utilizar essa análise estatística, eu vou estar fugindo do tema da minha pesquisa, que ela é qualitativa. O que eu vou poder fazer? Porque eu fico tentando, o que eu posso colocar para que a minha pesquisa, meu tema, me gere a parte quali. Só que quando a senhora explicou aí essa questão da descrição, dentro da metodologia de pesquisa quantitativa, que é o uso do Excel, e que vai trazer essa análise de acordo com o gráfico, quando a gente utiliza Excel, essas variâncias de média, roda, e a gente utiliza gráfico, a gente consegue interpretar até melhor a nossa linha de pesquisa. Essa foi a minha dúvida. Se você vai fazer somente... Você pode utilizar a análise estatística na pesquisa qualitativa. Você só tem que fazer, tipo assim, uma observação. Foi o que eu entendi. Você não pode utilizar estatística se sua abordagem é só quali, Celice. Se sua abordagem é só quali, você só tem que apresentar seus dados de maneira narrativa. Entendi. Só narrativa. Mas se você deseja utilizar a estatística, pode fazer um quali-quanti. Tá, e observando esse tema que eu escolhi, eu estava até comentando com o professor a respeito disso ontem, lá no Enem, que ele até falava essa questão assim, por que eu não levava a minha pesquisa não somente para a área educacional, como alguns clubes esportivos, que está acontecendo várias situações relacionadas sobre esse tema que eu estou querendo trazer, que é a parte da cultura, né, parte cultural. E eu não sei se eu vou abrir muito o leque da minha pesquisa e vou me perder no andamento da pesquisa, entendeu? Porque aí abrir um pouco para esse quali-quanti, entendeu? Mas eu estou com medo de fazer isso e a pesquisa não conseguir concluir a minha análise. Entendeu? Não fique angustiada, Celice. Você agora tem muito tempo para pensar, para decidir. Não tem que decidir agora. Tem um tempo para decidir. É importante que você escreva as possibilidades e depois escolha a possibilidade que seja melhor para você. Entendi. Porque quando o Francisco fez aquela pontuação, até exatamente o que eu queria fazer, ele também, acho que ele está com a abordagem voltada para qualitativo, né? Aí ele trouxe essa informação, a última pergunta dele. Isso abriu também o leque. Falei, meu Deus, mas eu precisava utilizar algumas ferramentas Excel, que eu acredito que ela é até mais fácil de você defender a sua dissertação com a sua análise, quando você utiliza uma ferramenta e quando você tem um gráfico para você consegue entender os resultados, entendeu? Aí, por isso que eu fiquei em dúvida. Porque uma coisa é só você ter uma análise, entendeu? Sim, entendo. Eu entendo sua angústia, mas é uma decisão que eu não posso dizer para você. Faça isso ou faça aquilo. Você tem que tomar a decisão como uma pesquisadora. Se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, é ótimo, Celice.
E se você vai fazer uma mixta, também é ótimo. Não fique angustiada por isso. Entendi. Obrigada pela ajuda, professora. De nada. Professora, pessoal, boa tarde. Oi, Vadissa, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Professora, eu hoje acordei com uma reflexão e pensei em socializar com você, professor, e os mestrandos. Eu, quando eu entrei no mestrado, quando eu optei fazer, depois de muitos anos, sem estar numa escola, sem estar estudando, só trabalhando como diretora, aí eu pensei, agora eu vou pegar o requerimento, vou me afastar e vou passar 2 anos só estudando. Quando eu comecei o mestrado, eu percebi que não tem sentido estudar sem estar dentro de uma escola. Abriu vários leques. E quando eu fiz a opção da questão da gestão democrática, é porque eu não acho minha própria gestão democrática. Eu me questiono todo dia sobre a minha postura, ou por uma imposição de prática que é nossa, como gestor. Eu não sei por que a gente é tão centralizador, e quanto mais eu leio, mais eu percebo que existe abertura para eu colocar em prática o meu próprio trabalho, para eu mudar a minha postura dentro do meu trabalho. E assim, continuo encantada com o mestrado, apesar que hoje está muito sufocado, que começou a jornada pedagógica também das escolas aqui do município, mas foi uma abertura, não só para o conhecimento, mas para a prática educativa. Então, não existe o mestrado sem a escola, e hoje eu acho que nem a escola sem o mestrado. Foram dois paralelos que se encontraram numa hora muito boa, numa hora muito correta. E dizer mais uma vez que eu estou muito feliz, fiquei muito feliz também com as notas, muito obrigada pela valorização, porque a gente leva muito tempo para refletir, para fazer. Para mim não é uma coisa fácil. Não sei se para os demais, se os colegas estão tirando de letra. Fiquei muito tempo na minha vida sem leitura, sem estudo, sem formação, só trabalhando 3 turnos, e estou muito gratificada, muito obrigada. Estou aprendendo muito, muito mesmo, com todos vocês. Mas você é muito especial, você é muito delicada. Sua delicadeza traz tranquilidade de espírito para a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Vadissa. Então, gente, agora é o momento do trabalho da equipe. Ótimo trabalho, que tenham um bom trabalho. Nós vamos nos conectar amanhã. Como é o último dia de aula, amanhã vocês só têm a apresentação desde as 8 da manhã, e nós vamos finalizar ao meio-dia as nossas aulas, para que vocês possam desfrutar da tarde da terça-feira, descansar um momentinho antes de voltar às aulas. Então, isso é a nossa jornada, a nossa férias de amanhã. Boa tarde a todos, bom trabalho, e amanhã nós encontramos de novo. Tchau, Pro, boa tarde. Boa tarde e obrigada, professora. Tchau, professora. Até amanhã. Professora, beijos. Fica com Deus, professora. Tchau. Tchau, Fica com tchau. Deus também.